Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar como que nós vamos implementar aquelas equações que nós deduzimos para os volumes de controle dentro da planilha eletrônica da Microsoft Excel, que nós estamos usando aqui como exemplo, para calcular as temperaturas ponto a ponto dentro daquela nossa peça. Se vocês lembram, nós tínhamos um domínio retangular, né? Onde em cima nós tínhamos uma temperatura conhecida. Então o nosso domínio seria essa região aqui. Na superfície de cima nós temos uma temperatura conhecida. Na face lateral nós temos um fluxo de calor entrando em watt por metro quadrado. Na outra face nós temos um fluido com certo coeficiente de convecção a uma certa temperatura. Embaixo nós tínhamos isolamento térmico. Nós desenvolvemos as equações de balanço para cada um dos pontos. E depois nós determinamos os coeficientes das equações, né? Cada ponto, cada equação, basicamente um coeficiente que multiplica a temperatura naquele ponto, mais outro coeficiente que multiplica a temperatura do vizinho e assim por diante. Aquela equação matricial, né, que nós desenvolvemos no vídeo anterior. Então agora nós vamos implementar aquele sistema de equações. Bem, eu vou começar de trás para frente. Esse aqui é a apresentação final do nosso programinha. Eu vou botar fluxo de calor igual a zero aqui. E olha só o que eu setei. Temperatura superior igual a 20 graus. Fluido na face esquerda também 20 graus. Por enquanto não tem calor entrando. A condutividade desse material escolhi 10. O delta pode ser qualquer valor, tá? Delta é a dimensão, né, do nosso quadradinho. Botei 1 metro apenas ilustrativo, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser 0,1, isso não vem ao caso. E a taxa de geração, aquele Q com um pontinho em cima, que aqui não tem como escrever isso, pessoal, não me permite editar, então eu escrevi QG. Lembrando que esse aqui é o nosso Q com um pontinho em cima, é a taxa de geração em watt por metro cúbico. Então olha só como é que está esquematizado o negócio. À medida que eu vou mudando o valor do parâmetro aqui, vou pôr 10, por exemplo, e vou dar Enter, as temperaturas vão todas para 10, está vendo? Lembrando que isso aqui é em regime permanente, né? Quando as coisas não mudam mais com o tempo. Então, se eu troco aquele bloco que estava a 20 graus por outro que está a 10, encostado aqui em cima, no momento não tem convecção, e não tem calor entrando, e não tem geração interna. Então tudo fica na temperatura daquele bloco, é o equilíbrio térmico, né? Se esse bloco está sempre a 10 graus Celsius, então o nosso domínio também vai estar. Então vou voltar para 20 aqui. Então, imagina que agora eu vou começar a gerar calor internamente. Imaginem que fosse, por exemplo, isso aqui fosse um condutor elétrico que está aquecendo e gerando 10 watts por metros cúbicos. Eu vou digitar 10 aqui, vou dar Enter. Então observe que começou a esquentar longe daquela superfície 20 graus Celsius. Vou aumentar um pouquinho mais. 1000 watts por metro cúbico. Então observe que as temperaturas vão aumentando, né? E todas elas são iguais, ó. Esse problema ainda está unidimensional. Nós temos, do jeito que está aqui, nós temos uma temperatura conhecida lá, uma geração uniforme. Isso aqui é a equação de uma parábola, se vocês lembram, ó. 28, 27,5, cai um pouquinho, agora já caiu mais ainda,
e caiu mais ainda, tá certo? Então, é o efeito da geração interna. Imagina agora que eu vou tirar essa geração, botar zero, e vou jogar calor pela lateral agora. Sei lá, 1000 watts por metro quadrado entrando na face lateral. Sol batendo aqui, por exemplo. O que vai acontecer? Dou Enter. Então observem que as temperaturas vão ficando mais quentes à medida que eu vou iniciando da minha fonte fria. Certo? O ponto mais quente é esse daqui. Então o calor sempre vai do mais quente para o mais frio, certo? Então ele vai sair dessa face que está quente e vai escoar, vai fluir, né? Vai se difundir na direção da superfície mais fria. Por enquanto eu botei convecção igual a zero aqui. Agora eu vou botar uma convecção de 20, valor realista. Convecção, vem uma brisa muito suave. Observem o que vai acontecer com as temperaturas nessa face aqui. A hora que eu der o Enter, caiu. Tá vendo que está caindo? Vou aumentar a velocidade desse vento. Botar um vento mais forte. Fiquem observando aqui. Vai caindo. Tudo vai caindo um pouco, né? Aqui também caiu, mas principalmente aqui está caindo mais. Vou botar um vento muito, muito, muito forte. Vou exagerar. Eu vou exagerar. Não existe esse vento, esse coeficiente de convecção aí. Estou indo no limite extremo, porque no H tendendo ao infinito, toda essa face vai ter que ficar na mesma temperatura do fluido. Quer ver? Tá vendo? Tudo ficou 20 graus também. Então agora esse fluido aqui se comporta exatamente como um bloco com temperatura constante. Ok? Então eu estou brincando um pouquinho com os parâmetros para a gente ir ganhando sensibilidade de qual que é a resposta do nosso sistema. Então, voltei para um valor H realista. Uma outra brincadeira que eu posso fazer. Se eu trocar esse material por um material isolante térmico, por exemplo, K igual a 1. Observe o que vai acontecer com as temperaturas. Temperatura no ponto mais quente foi a 400 graus. Então agora existe grande dificuldade para o calor atravessar essa peça e ir para o ponto frio. Por isso que a temperatura é maior. Vamos para outro limite, botar um K muito, muito grande, que nem existe. De novo, vamos fazer um limite tendendo ao infinito. Lembram da aleta ideal, que era a aleta com um K infinito? O que acontecia com a temperatura dela? Ficava uniforme, né? Vamos ver agora o K muito grande, tudo 20 graus de novo. Então, se eu tenho um supercondutor de calor, um K muito grande, eu posso botar a quantidade de calor que eu quiser aqui. Porque esse supercondutor vai carregar o calor daqui para lá sem aumento nenhum de temperatura. Certo? Assim como o supercondutor de eletricidade transfere eletricidade sem um aumento na tensão, né? Sem uma diferença de potencial. Então esse é o nosso programinha, ó. Do jeito que ele está aqui, ele está prontinho. A interface visual dele vai ser essa daqui mesmo. A gente pode ficar brincando aqui com vários valores. Vamos botar valores realistas aqui, né? Certo? Então, se tiver calor entrando, combinada com uma geração interna, os dois jogam a temperatura para cima, né? Sempre aumentando. Se eu for aumentando aqui, tem que aumentar a temperatura. É importante a gente fazer essa brincadeira no final, depois que tiver tudo prontinho, para evitar, para detectar erros. A gente pode detectar erros no nosso programinha fazendo essa brincadeira. A gente já sabe que se eu tirar a geração de calor e tirar o calor que está entrando, tudo tem que dar 20 graus. Por quê? Porque eu escolhi 20 aqui e 20 aqui. Certo? E se eu escolher 100 aqui e deixar 20 aqui, não vai ficar tudo uniforme.
Porque desse lado tem um fluido frio, a 20 graus. Por isso que esse ponto está ficando mais frio. Mas se eu botar um H igual a zero, ou seja, eu retirei aquele fluido dali. Deixei o vácuo é isolante térmico. Isolante térmico, voltou àquela situação de todas as temperaturas iguais. Por quê? É igual a temperatura lá em cima. Se eu mudar para 20, vai vir tudo para 20. Então, esse nosso exemplo, o Excel é capaz de... Outra planilha eletrônica do OpenOffice também, né? É um pouquinho diferente, mas basicamente, pelo menos visualmente é assim. É igual, né? Nós podemos vir aqui e digitar o valor da variável, dá Enter e ele calcula as temperaturas na hora. Certo? Então a vantagem de trabalhar com Excel sobre o MATLAB, por exemplo, é que o Excel já é uma tabela, né? Já é uma matriz. E o que nós estamos procurando é uma matriz de temperaturas. Então nada mais fácil que trabalhar num ambiente de matriz, já que o que nós procuramos é uma matriz incógnita, a matriz de temperaturas. Beleza, então esse aqui é a parte final do negócio. Como é que começou? Começou com uma matriz zona grandona aqui em cima. Ó. É uma matriz que tem 25 linhas por 25 colunas, que é a matriz A. Então aqui está o A11, A12, A13, A14, A15. Observe que a grande maioria é zero. Apenas no elemento 1 e 1 tem o número 1 aqui. E aqui nós temos a matriz de constantes. Matriz de constantes. Lembra do C1, C2, etc. A primeira equação dizia o seguinte: T1 igual a T0. Pode pegar lá nas notas. Vocês vão ver que a primeira equação do primeiro elemento era T1 igual a T0. A equação T1 igual a T0 significa que o 1 está multiplicando o T1. 0 multiplicando o T2, 0 multiplicando o T3, assim por diante, até 0 multiplicando o T25. Igual o que estava do lado direito, que era o T0. Aqui está escrito 20. Mas se eu clicar em cima dessa formulazinha aqui, ele vai buscar lá embaixo, na célula. Nessa célula aqui, ele vai vir aqui e buscar o número que estiver digitado aqui. Qual o número que está digitado aqui? 20. Então essa é a nossa entrada de dados, entrada de temperatura. O que eu escrevi aqui foi T0 igual. Isso aqui é só formatação de texto, né? O que eu escrevi aqui? Graus Celsius. Então essa coluna aqui é apenas um rótulo, essa também é apenas um rótulo, essa célula, né? Essas duas células são rótulos. O que importa é o que eu ponho aqui no meio. Isso que eu ponho aqui no meio vai ser puxado automaticamente pelo primeiro elemento da matriz de constantes. O segundo também, o terceiro também, o quarto também e o quinto também. Porque as temperaturas de 1 a 5 são T1 igual a T0, T2 igual a T0 e assim por diante. E o que mudou aqui? O número 1 está multiplicando o T2 no segundo elemento. O número 1 está multiplicando o T3 no terceiro elemento. E o número 1 está multiplicando o T4 no quarto elemento. E assim por diante. Então observe que nessas três primeiras linhas nós temos quase tudo zero, com exceção da diagonal principal, que aparece 1, 1, 1, 1, 1, tá certo? Indo para o volume 6. O volume 6 tem o número 1 que multiplica o T1, 0 que multiplica o T2, 0 que multiplica o T3 e assim por diante. O que está escrito aqui no T6? É aquela formulazinha, ó. Que formulazinha é essa? Eu clico em cima e o Excel, né? Se vocês já trabalharam.
2H delta sobre K. O que é o 2H delta sobre K? É o mais 4, né? Tem o 4 aqui, ó. É o que está multiplicando a temperatura T6. Certo? Então eu uso fórmulas. Tá certo? Fórmulas no Excel. Só pôr o símbolo de igual e sair escrevendo a fórmula. Eu ponho esse cifrão aqui na frente da letra e o cifrão na frente do número, porque daí fica mais fácil copiar e colar. Se você sabe que o Excel, se você escreve isso aqui é igual a isso, aí você copia para baixo, ele vai mudar a indexação, né? Ele vai dizer que se isso era igual a isso, então isso vai ser igual a isso. Ou isso vai ser igual a isso. O que eu fiz foi, quando eu prendo aqui, eu ponho um cifrão na frente, um cifrão na frente. Eu estou travando. Então, por exemplo, ó, se eu botar aqui agora, a hora que eu puxar para baixo, ele vai buscar sempre o mesmo ponto, 20. Mesmo que eu copiei e colei, ele vai buscar sempre o mesmo. Tá? Então, como as variáveis de entrada, que são o T0, o H, o T infinito, o Q duas linhas, o Q gerado, o delta e o K estão em células fixas, eu uso esse cifrão aqui, porque essas fórmulas se repetem, pessoal. Se vocês lembram, esse termo H delta sobre K aparece bastante. Vai aparecer aqui também. H delta sobre K. Então, copia e cola, né? Vai aparecer aqui na frente também. Aqui de novo, se repete, certo? Importante identificar os padrões nas equações, que elas vão se repetindo, né, periodicamente. A mesma coisa aqui no lado da matriz das constantes, ó. Que termo que é esse? No volume 7. No volume 7, esse termo é o calor gerado vezes delta ao quadrado sobre K. É aquela formulazinha que é o termo da geração interna. Esse termo vai aparecer em todas as equações. Todas as equações vai aparecer esse termo da geração. Em algumas vai aparecer o termo do H, na outras vai aparecer o termo do Q. Certo? Ó. Então é isso que nós temos que preparar. Essas duas matrizes. A matriz dos coeficientes A, onde aparece 1, onde aparece 0, onde aparece menos 4. Digitar isso aqui tudo numa matriz, 25 por 25. Aí eu tenho que pegar essa matriz aqui, inverter ela e multiplicar pela matriz de constante. Se vocês se lembram da equação, né? Vou apagar isso aqui. A matriz temperatura é simplesmente a inversa dessa vezes essa. Então, matriz inversa, ó, eu criei um espaço aqui embaixo do mesmo tamanho, tá? A gente sabe que a matriz inversa só existe para uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, tem que ser quadrada, né? Então eu selecionei aqui e olha o que eu escrevi, ó. Igual matriz ponto inverso, isso aqui é uma função interna do Excel. Quando eu escrevo matriz ponto inverso, abro parênteses, o que é isso aqui? C11, cliquei ali, ele está indo buscar aquela matriz ali, ó, tá vendo? A matriz A. Igual matriz ponto inverso. É isso que eu vou escrever. Igual matriz ponto inverso, abro parênteses, clica no botão no canto superior esquerdo e arrasta até o inferior direito. Fecha parênteses e aí digita Ctrl mais Shift mais Enter. Vou até escrever aqui, ó. Aqui do lado da matriz inversa, eu vou escrever assim, ó. Comando é Ctrl mais Shift
mais Enter. Vocês podem depois procurar tutoriais, né, de como dar os comandos de matrizes no Excel, mas basicamente eu vou repetir o processo aqui, ó. Eu vou até apagar isso daqui tudo. Vou apagar para começar de novo. Tá? Então, tá ali, ó, a nossa matriz. Agora eu vou criar uma matriz inversa dela. Eu tenho que primeiro selecionar o espaço, que é esse daqui. Tem que selecionar um espaço 25 por 25. Está selecionadinho, um espaço 25 por 25. Aí eu vou clicar aqui e vou escrever igual matriz. Ele já apareceu aqui, ó. Inverso, vou digitar inverso, abre parênteses. Agora vou ter que selecionar a matriz que eu quero inverter. Arrastei, soltei, fecho parênteses e agora eu tenho que escrever aquele comando. Eu tenho que dar aquele comando aqui, ó. Ctrl Shift Enter. Observe que o cursor ainda está aqui, eu não dei Enter, não fiz nada. Se eu clicar só Enter agora vai dar problema. O Excel ele entende se eu clicar ao mesmo tempo Ctrl Shift e Enter. E aí ele já calculou, ó. Matriz inversa calculada instantaneamente praticamente. O que ela significa fisicamente? Significa nada, né? Um monte de número maluco. Mas quando eu multiplico essa matriz por essa coluna aqui, que é a matriz das constantes, eu obtenho as temperaturas. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Já criei isso. Mesma coisa, ó. Agora o comando é matriz.multi. Matriz.multi é a matriz azul, que é a inversa, ponto e vírgula, a matriz verdinha, que é a matriz das constantes, está aqui em cima, ó. Matriz das constantes. Fecha, Ctrl Shift Enter também, mesma coisa, mesmo comando. Para operar com matrizes, o Excel não aceita o Enter. Ele só aceita Ctrl Shift Enter. Por que? Não sei. Só sei que é assim, tá certo? O comando é Ctrl Shift Enter. Então, com isso eu tenho as temperaturas calculadas. Vamos botar aqui, ó, uma radiação de 100. Então essas são as temperaturas calculadas instantaneamente. E daí eu volto lá para minha apresentação. O que eu vou escrever aqui? Esse é o ponto 1, né? Ponto 1, clico aqui. Ponto 1 ele está indo buscar o primeiro elemento daquela matriz coluna. Ponto 2, mesma coisa. É o segundo elemento daquela matriz. E assim por diante, até o ponto 25, que é o último elemento daquela matriz coluna. E fechamos o ciclo, ou seja, saímos daqui. Esses números são resgatados pelo Excel para compor a matriz. E nós programamos a planilha para calcular a inversa dela e multiplicar pela matriz de constantes e obter a matriz de temperaturas e jogar os valores de cada ponto já no nosso domíniozinho aqui. Ok? Então, como é que eu posso detectar problemas com o nosso programinha? Por exemplo, eu vou pegar um número qualquer aqui, ó, eu vou trocar esse 1, eu vou botar menos 1 na frente. Errei o sinal. Errei o sinal. Vou ver o que está acontecendo lá embaixo. Aparentemente tudo legal, né? Vamos começar de uma coisa que eu tenho certeza de qual é o resultado. Esse aqui, ó. Se aqui está 20 graus, aqui está 20 graus, não tem calor entrando, não tem geração, tudo deveria estar 20 graus. Vamos ampliar. Tudo deveria estar 20 graus. Porque não tem calor gerado, não tem calor entrando.
Não está tudo a 20 graus. Está mais frio. Não pode, né? Não pode estar mais frio. Aí eu procuro qual é o elemento que está mais longe da normalidade. Se a normalidade é 20, o que está mais longe é esse aqui, ó, 9,34. Observe que do nada ele tem um afundamento, né? Como se fosse um afundamento na temperatura, sem motivo nenhum. Isso não pode. Então eu tenho certeza que, sendo esse o que está mais longe da normalidade, esse cara está errado. Esse cara é o elemento número 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elemento 6. Então eu vou lá na linha 6, porque a linha 6 corresponde ao elemento 6. E vou conferir. Vou conferir o que está de errado. Ah, tá aqui o erro, ó. Era para ser 1, só que está menos 1. Então eu vou trocar, vou botar 1 aqui. Observem que só esse detalhe já arrumou o meu probleminha. Certo? Então, vocês vão acabar desenvolvendo sensibilidade com relação à transferência de calor, descobrindo os erros do gabinete de vocês. Tá? Vocês vão escrever pela primeira vez, montar essa matriz, raramente vai dar certo na primeira. Muito fácil errar um sinal, né? Trocar 1 pelo 2, aquelas formulazinhas, multiplicar por um termo que não devia, essas fórmulas aqui, faltou um parênteses, essas coisas de programação, né? A vantagem é que, conhecendo a física, sabendo da física, de como deve ser o comportamento, eu consigo identificar esses problemas de maneira mais fácil. Então é importante entender isso que nós começamos, quando nós começamos esse vídeo, eu comecei falando disso daqui, ó. Eu tenho que saber o que vai acontecer se eu jogar calor. Bom, se o calor está entrando, obviamente que a temperatura vai ter que aumentar, né? E vai aumentar justamente onde o calor está entrando, é a fonte quente. Imagina que isso aqui é uma fonte quente, vai ficar mais quente onde? Debaixo dessa fonte quente. E mais especificamente, mais longe possível da fonte fria. Então esse é o ponto que tem que estar mais quente. Opa, faz sentido. Esse ponto está mais quente que esse, porque esse aqui... Observe que para vir daqui para cá, o calor tem que dar essa volta toda, né? Aqui está mais perto. Então tá. Se por acaso eu digitar alguma coisa aqui, um valor, e isso aqui for para o negativo, também está errado, né? Não pode acrescentar calor e a temperatura cair. Mesma coisa a geração, mesmo raciocínio. Só que esse aqui esquenta por igual, como a gente demonstrou anteriormente. Esquenta por igual, ó. Todos os pontos esquentam igual. Porque o calor é gerado aqui, 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 aqui e aqui. E aqui, em todos os pontos. Enquanto que na situação anterior, o calor não é gerado em lugar nenhum. Ele está só entrando pela esquerda, pela direita. Então esse é o ponto mais quente. É isso que vocês têm que desenvolver. Qualquer padrão diferente disso, se por acaso eu jogar aqui um calor gerado e a temperatura for para o negativo, também não faz sentido. Com isso eu consigo testar todos os parâmetros. Vamos botar um valor qualquer aqui. Aquilo que a gente falou, vou testar um H bem grande. Tem que saber qual é a consequência desse H muito grande. Um vento, um jato d'água super forte. É fazer com que toda a face se transforme igual a temperatura do fluido. Ctrl Z, volto lá. E assim vou testando parâmetro por parâmetro. O que o K faz? Uniformiza as temperaturas. Se por acaso eu digitar um valor de K e o negócio não responder da maneira que eu espero, é porque tem problemas nas equações que utilizam o K. Certo? Se eu digitar um H aqui e der algum negócio absurdo, tem problema nas equações que utilizam o H. Certo? Então assim a gente descobre os errinhos através dessa análise de sensibilidade, né? Vou variando os parâmetros e vou vendo o que está acontecendo. É a melhor maneira de detectar erros. Com isso a gente conseguiu implementar então aquele nosso exemplo, né? Nossa geometria
arbitrária, que nós escolhemos um quadrado por facilidade, né? E montamos um programinha que nos dá a temperatura em função das condições de contorno para 25 pontos dentro do nosso domínio. De novo, né, nós poderíamos ter escolhido mais pontos, teríamos mais precisão. Mas para efeitos didáticos, em torno de 25, 30 pontos, já dá para ter uma boa ideia de como que é a distribuição espacial da temperatura em regime permanente.